Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje o tema do vídeo vai ser sobre teoria musical. Algumas coisas a respeito que vocês precisam saber sobre a teoria musical. Para quem não sabe, meu nome é Ismael Costa, sou técnico em clarinete e professor de música, tá? Para a gente aprender o instrumento musical é necessário a gente dominar a teoria musical, tá? O começo da música. Exemplo, saber o que é música, saber quantas partes dividem da música, saber o que é grave, saber o que é partitura, saber como ler uma partitura, quais são as notas dentro da pauta, quais são as notas suplementares inferiores e suplementares inferiores. Então, para você tocar um instrumento musical, é necessário você ter esse tipo de conhecimento, tá? É necessário você ter esse tipo de conhecimento. E é algo que você precisa dominar, então você precisa estudar todos os dias. O estudo da música, ele não é um estudo básico apenas, ele é um estudo avançado, que ao longo do tempo ele vai o quê? Ele vai mudando, ele vai evoluindo, como a gente tem umas tecnologias ao nosso favor, que antigamente a gente fazia à mão as partituras, mas hoje a gente utiliza a internet, hoje a gente utiliza alguns aplicativos para fazer a partitura, tá? Até para editar algumas coisas a gente utiliza a música. Principalmente em audiovisual a gente utiliza vários tipos de aplicativos. E hoje em dia a música está se modificando, a música ela está evoluindo em um ritmo alarmante, tá? Que você pode fazer uma partitura, pode ouvir com aquele instrumento que você quer criar, por exemplo, clarinete, que a partitura ouvindo o próprio instrumento, ouvindo outros instrumentos, bateria, teclado, e você tem essa capacidade hoje em dia. Então a música ela sempre vai passar por essas mudanças, que vai garantir o quê? Vai garantir que a música seja diferente, que a música seja algo mais fácil, mais acessível, tá? E a importância é a gente saber esses aplicativos para a gente utilizar dentro da música, tá? As principais coisas que a gente aprende na música é simplesmente o que é música, primeiramente de todas. O que é música? É a arte de combinar os sons, tá? Ela é dividida em 3 partes: harmonia, melodia e ritmo, tá? Eu vou aqui ligar a luz porque está um pouco escuro, tá? Então, o que é a harmonia? A harmonia são sons, são vários sons tocados ao mesmo tempo. Exemplo, 3 notas, um acorde, que são chamados de triad. Aí tem a tétrade, que é 4 notas. Então, a harmonia são mais de um som tocado ao mesmo tempo. Melodia são sons sucessivos, um após o outro, tá? Que após aquele som, tá? Que é, por exemplo, dó, ré, mi, ele só consegue fazer uma nota por vez. Então essa que é a base, tá? A base da melodia. E ritmo são os valores de tempo. Exemplo, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia. Esses são os ritmos que a gente aprende no começo da música, tá? E outra coisa que a gente precisa entender, o que é pauta? Quais são aquelas 5 linhas, tá? Aquelas 5 linhas que você vê, elas têm um nome, chama pauta ou pentagrama, tá? Para que ela serve? Ela serve para escrever as notas dentro da música. Então ela tem vamos dizer assim, uma importância altíssima. Então a função da pauta, tá? Para escrever as notas, tá? Essa é a função principal da pauta, tá? A função dela. E tem a clave. Sem a clave, as notas não tem nome. A clave que vai decidir se as notas é o nome que as notas vão ter. Então existe uma grande diferença dos tipos de clave, né? Que é a clave de sol, a clave de fá e a clave de dó. A clave de sol fica na segunda linha, tá? A clave de fá tem dois lugares, o principal fica na 4ª linha e dó o principal fica na 3ª linha. Só que existe mais T's que ele pode ficar também na clave de dó, tá? E o que a gente utiliza mais, eu como músico,
músico da família das madeiras, eu utilizo a clave solo, porque é um instrumento agudo. Os instrumentos graves, como trombone, tuba, utiliza a clave de Fá, que é para os instrumentos graves. Então a gente precisa saber disso para poder tocar um instrumento musical. Você vê a gente lá se esforçando, ensaiando, mas a gente estuda tudo isso para poder chegar no nosso instrumento. A gente não aprende o instrumento, pega o instrumento assim e aprende rapidora. Todo mundo pensa que a gente, em uma semana, a gente está tocando tudo, aquelas músicas da orquestra. Não, precisa de um tempo determinado para poder tocar. Teoria musical facilita a tua vida. Então, se você não gosta da teoria musical, é obrigatório você saber. Como é que você vai ler uma partitura sem saber a base? Porque a base que vai te influenciar para a prática. Como é que você vai ler? Entendeu? Sem saber essas coisas básicas, tá? E tem outros tipos também, tem articulação que a gente aprende dentro da teoria musical, tá? Então, é importante você saber disso. Então, todo músico, ele necessita saber disso, tá? Tem músico que toca de ouvido, tem músico que aprendeu sozinho, mas a pessoa tem dificuldade de ler uma partitura. Pode até ser bom no ouvido, mas tem essa dificuldade, ele torna um instrumentista fraco, torna um instrumentista leigo. Eu não estou falando mal do instrumentista que toca só de ouvido. Ele tem a sua importância, porém, se ele não saber como é que ele vai mudar o tom de uma música, como ele vai tocar de um acorde diferente, como ele vai colocar um pouco mais de tempero na música. Não tem como, ele precisa entender da teoria musical. Até para fazer improviso precisa saber da teoria musical. Não é só criar as fases lá do improviso, não é só isso. Então, para quem está me assistindo até agora, tá? Se inscreva no meu canal, tá? Curte esse vídeo e me ajude a chegar a 1000 inscritos, pessoal. E vamos nessa. Muito obrigado pela sua atenção e tchau.